A graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Hoje, refletindo lá em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, dos versos 16 ao verso 18, que nos diz o seguinte: Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa carta do apóstolo Paulo foi escrita mais ou menos 51 anos, depois de Cristo. E ele fala para nós, da alegria, da oração, e fala de darmos graças, que corresponde à gratidão. Muitas vezes nós nos sentimos infelizes, nos sentimos entristecidos e não sabemos, às vezes, lidar com essas coisas, não é verdade? Mas lendo a Bíblia, a palavra de Deus, ele está sempre nos ensinando, nos exortando, nos mostrando. Nessa carta de Paulo, ele está escrevendo uma igreja jovem, uma igreja que estava sofrendo muitas oposições. E ele leva vários conselhos e no final, aqui já é o finalzinho da carta, ele fala que apesar de tudo, de todas as lutas, de todas as dificuldades, de todos os desafios, que eles se alegrassem sempre. E nós trazemos isso para as nossas vidas. Como nos alegrarmos sempre diante das dificuldades, diante dos desafios, diante dos desapontamentos, dos sentimentos negativos, das circunstâncias negativas. Olhando para Cristo. Lembrando que aqui essa existência ela é passageira e que a razão maior da nossa alegria é termos a certeza, é sabermos que Deus colocou em nós, ter essa consciência, esse anseio pelo eterno e que nós somos eternos. O nosso tempo que é limitado, ele é como um piscar de olhos. Não podemos nem comparar com a eternidade. A própria palavra já diz, eternidade, para sempre. Ao lado de Cristo, vivendo a vida perfeita, tendo um corpo, um novo corpo, um corpo glorificado que nos será dado. E isso é motivo de grande alegria. Mas para que essa alegria realmente seja perene e constante, é necessário que nós estejamos no relacionamento com o Senhor. É necessário que nós façamos, como ele diz aqui, orem sempre, da oração, desse contato com a palavra, que é a nossa regra de vida, uma coisa de todos os dias, uma coisa disciplinada, porque ela vai ser o nosso posto de gasolina. Se nós não quisermos que o nosso automóvel, o que nós utilizamos para transitar aí, precisa de combustível. Se nós não colocarmos o combustível ou se recebermos um combustível adulterado, nós teremos problemas. E a oração, o contato com Deus, a comunhão dia a dia é que nos dará esse combustível, nos alimentará, nos lembrará de todas as verdades, de todas as promessas que Deus tem para as nossas vidas. E Deus não mente, Ele é verdadeiro e nós podemos confiar. Por isso que nós dizemos, vamos declarar a palavra. Não como uma repetição, tipo assim, pensamento positivo. Não, não é por aí. Aqui na declaração é você ler, entender e saber que a palavra tem poder. Pela palavra o mundo foi feito. Jesus Cristo, quando aqui esteve no deserto e teve que se deparou com o inimigo, ele usou a palavra. Está escrito. Então nós podemos usar a palavra, podemos tomar as promessas do Senhor e realmente acreditarmos, Aí vem a fé, que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Ele nos fez por nos amar, mas Ele escreveu uma história para nós. E nós vamos entender, conhecer essa história à medida que desejarmos, porque Ele nos deu livre-arbítrio. E nós deixar que seja quebrado em nós aquela atitude de autossuficiência, de autocontrole, de acharmos que não temos donos, que podemos fazer o que quisermos de qualquer forma, estarmos realmente convencidos de que não temos um manual de vida. Temos sim, é a Bíblia, o nosso manual de vida.
E é com a presença do Espírito Santo, Ele que nos ajuda a compreender, a ter essa palavra que aqui está escrita na Bíblia, revelada a nós, que é algo mais. Não tão somente ler de uma maneira aleatória, mas não ler com a ajuda do Espírito Santo, e Ele vai ministrando aos nossos corações, Ele vai nos dando a capacidade, a condição de sermos convencidos. Lá no livro de Zacarias, um dos apóstolos menores, ele diz: não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus que Ele vai nos revelando, Ele vai nos mostrando, e a palavra vai se tornando, quando eu falo palavra revelada, como um lugar escuro, sem luz. Que quando você abre a janela, a luz do dia, ou então acende a luz se estiver de noite, você vai poder enxergar, vai poder ver, vai poder ter clareza, certeza do que você está vendo. E assim a palavra de Deus, quando o Espírito Santo nos ajuda. Não é pelo nosso intelecto, que o nosso intelecto ele não é capaz de compreender, de acreditar, de se envolver sem a ajuda do Espírito Santo. Nós não conseguiremos. A Bíblia fala que nós somos sal da terra. Imagina um alimento, uma comida, é o sal que traz o sabor para cada alimento. Pode ser uma comida variada, maravilhosa, mas se não tiver o sal que tempera, o que vai ser? A mesma coisa somos nós. A palavra de Deus precisa desse tempero, que é o Espírito Santo, em nós. E Ele deseja habitar em nós. E Deus é santo. E Ele quer, e essa é a condição para que nós possamos receber de Deus tudo de melhor que Ele tem. É nós caminharmos com Ele, é nós estarmos no processo de santificação. Nós sabemos que nós não somos perfeitos, a perfeição nós teremos quando partirmos daqui, mas o Espírito Santo nos dá a condição, como diz João. Aquele que conhece a Deus, ele não vive pecando. Corremos o risco? Sim, mas não vivemos pecando aí, sem vigiar, à torta e à direito, uma linguagem mais simples. E quando ele diz para nós, alegrem-se sempre, ele nos diz que nós temos motivos para nos alegrarmos. Nada pode entristecer-nos, nem mesmo a morte. É o contrário, porque com a morte nós iremos encontrar com o nosso Salvador. Nós estaremos libertos de qualquer dor física, emocional, de qualquer luta, de qualquer desgaste, de qualquer coisa ruim aqui dessa terra. Nunca mais estaremos com Ele e teremos a plenitude da felicidade. Então, é preciso que acreditemos e pedir ajuda a Ele para nos ajudarmos, porque realmente é doloroso quando se perde alguém, quando alguém parte. Por mais que nós tenhamos essa certeza, vai doer, porque é humano, mas também é um processo que vai passar. Mas a melhor maneira de se lidar com isso é tendo fé, é tendo a presença do Senhor. E quando Ele diz para nós, orem continuamente. Como eu já disse, a oração é o nosso combustível. É ela que nos coloca de pé. E o que é a oração? Nós temos maneiras de orar. Nós adoramos a Deus, glorificamos ao Senhor. Nós temos as orações intercessórias, que nós oramos por alguém, pelos outros. Nós temos a oração que fazemos por nós mesmos. Nós temos a plenitude da oração, a oração perfeita, que é o Espírito que ora em nós, quando somos batizados com o Espírito Santo. Podemos orar de maneira perfeita, é o Espírito que ora em nós. E podemos e devemos fazer da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa rotina, uma constante oração. Como? Nós vamos entregar de forma natural. O tempo todo Deus está comigo. O tempo todo eu peço ajuda a Ele. Eu lembrei hoje, eu estava fazendo almoço e eu estava assando um frango. E eu precisava virar, ele estava inteiro. E eu falei, Deus, olha, eu converso com Ele o tempo todo. O Senhor me ajuda a virar isso aqui, Espírito Santo. Porque ele está quente e eu não quero que ele se despedace. Aí eu ri e falei, Deus, o tempo todo eu estou te pedindo socorro. E é o tempo todo.
Quando eu vou para frente do espelho, eu quero fazer uma maquiagem, eu digo, Espírito Santo, você é sabedor de todas as coisas, né? Pode ter alguém que diga assim, você é doida. Não tem problema. Eu aceito ser doida, ser louca, porque em tudo eu dependo dele. Para uma roupa. Eu tenho uma amiga que ela não sabia pintar tecido. E ela se ajoelhou e ela pediu ao Espírito Santo que a ensinasse. E ele a ensinou. E ela faz pinturas maravilhosas. Então, isso é real. Nós dependemos dele para tudo. Na nossa profissão, como mãe, como pai, como que for que você seja ou queira ser, nós seremos melhores com a ajuda dele, com a intervenção dele, porque ele é real, ele é o próprio Deus. E ele se revela em nós e mora em nós para nos capacitar a fazermos as coisas melhores. Então vamos orar continuamente, naturalmente, dependermos da oração todo o tempo todo. E eu estou rindo aqui novamente porque ontem eu fui fazer um determinado trabalho e eu acabei me atropelando. Eu fiz aquela oração rápida e falei, agora não dá tempo de ler a Bíblia, agora. Tem até alguém rindo de mim aqui na minha frente, né? O público que está rindo de mim. Que eu falei que ia contar depois porque que deu errado, meu telefone travou, bugou, não saiu nada. E eu falei, que é isso? Eu perdi tudo que eu filmei para ajudar, né? Essa pessoa no trabalho. Tudo que eu filmei foi por água abaixo. O que é isso? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Eu saí a trabalho sozinha, caí, sabe? Correr riscos. O lugar que eu fui filmar era um lugar, de certa forma, perigoso. Aí quando eu cheguei em casa, que eu me sentei e falei, até entendi, Senhor, já entendi, não adianta. Eu já aprendi isso. Por que eu caí no mesmo erro de fazer essa oração rápida e sair? Aí, agora eu tive que ir à tarde, sair de novo, gastar de novo o mesmo tempo que eu gastei de manhã, refazer todo o trabalho, sabe? E aí eu falei, já era para eu ter, né? Eu já aprendi, porque eu não fiz. Porque na nossa humanidade, que às vezes a gente quer se justificar através dela, nós aprontamos. E a gente tem que amadurecer. E eu disse para mim, você tem que amadurecer. Mas, olha aí, você está cansado de saber, vai dar tudo errado. Aí eu me sentei e fiz aquela poesia de ontem ao Mestre Jesus, que está postada aí. É a postagem anterior a essa. Dá tudo errado. E deu errado. E eu falei para aquela pessoa que eu estava fazendo trabalho, né? Falei, depois eu te conto por que deu tudo errado. Sumiu! Algumas filmagens sumiram no meu celular. E eu sabia que era Deus permitindo. Essa pessoa disse, foi o inimigo que estragou. Eu falei, mas por que Deus permitiu? Porque eu sei que ele só vai permitir que ele toque na minha vida. Ele só vai tocar se Deus permitir. O que é que eu fiz para que ele tivesse acesso ao meu celular e aprontasse? Foi a minha distração. Eu não vigiei. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E eu ainda quis justificar, oh Deus, eu estou com tantas tarefas, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho almoço, eu tenho casa para arrumar, eu tenho roupa para lavar, eu tenho ainda que no meu trabalho atender algumas pessoas. Então eu me senti justificada a orar menos, a não ler a palavra. E o que aconteceu? No restante do dia eu não o fiz realmente, porque não deu tempo. Né? Então, eu teria que ter primeiro lido, gastado aquele tempo, porque depois eu gastei 2 vezes o tempo com o trabalho, acabei realmente fazendo a minha leitura na hora de dormir. No final do dia, para mim, não tem graça, tem que ser no início do dia, porque é meu alimento, é meu combustível. Então é isso aí, meus amados irmãos que estão ouvindo. Aprendam com o meu erro. Dizem que é mais fácil aprendermos com os erros alheios do que, né, ficarmos errando para aprender. E finalmente 18, deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Ele está nos chamando a atenção. Que Jesus veio, passou por tudo que ele passou, sofreu para tudo redundar em bênçãos para nós. Então, quaisquer circunstância que estejamos vivendo, lembremos da palavra que está lá em Romanos, capítulo 8, verso 28, que diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. É uma outra tradução de uma outra Bíblia que eu tenho aí, fala mais ou menos assim:
que vai redundar no bem daqueles que realmente amam a Deus, aqueles realmente que buscam viver a vontade de Deus. Porque quando eu amo a Deus, eu busco conhecer a vontade dele e viver na vontade dele. E no final, tudo que nos acontece redundará num bem maior. E Deus foi misericordioso comigo ontem, porque eu pude fazer mais filmagens e elas ficaram melhores até, né? E a pessoa que foi comigo, que estava comigo, tá querendo na minha frente balançando a cabeça, sabe? Porque é verdade, ficaram melhores. Mas realmente a lição foi para mim, sabe? Eu já conheço essa lição há quanto tempo? Olha como que o ser humano é, como que é a nossa natureza. Apesar de eu saber que a chapa tá quente, eu posso ir lá de novo e colocar a mão. Essa é a nossa natureza. Por isso que a Bíblia fala, vigia e ora, não fala ora e vigia. Porque se eu não vigiar, mesmo orando, eu vou errar. Então eu tenho que vigiar todo o tempo, sabendo das minhas tendências. Adão e Eva estavam no paraíso, cercados por anjos. Sabe? E olha o que aconteceu. Então isso aí é para nos manter alertas. E para conhecer realmente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Porque nada faz sentido se ele não vier à frente. Sabe como Moisés disse, Senhor, se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não estiver com esse povo, eu não quero ir, eu não quero guiá-los, nós não iremos. Então, se Deus não estiver à frente dos nossos empreendimentos, das nossas tarefas, seja o que for, se Deus não for a razão maior, não vai fazer sentido nada. E pode dar tudo errado. E ainda que nós estivermos ontem, como eu disse, né? Meu exemplo aí, eu tivesse parado ali, tipo assim, né? Meia hora que fosse,